Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Uma boa tarde para todos os nossos amigos que acompanham mais um programa Intimidade com Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com você, falando do grande amor de Deus nessa segunda-feira. E é uma bênção nós iniciarmos a segunda-feira aí com a palavra de Deus, iniciarmos a segunda-feira com a edificação das nossas vidas, das nossas famílias através da palavra do Senhor, através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a segunda-feira, que Deus estenda a sua mão de misericórdia sobre a sua vida e sobre a sua família, né? Eu sou o evangelista Moisés Marques e é uma alegria estar aqui com você. Tem uma galera que acompanha a nossa programação, que sempre está ligado ao meio-dia aí no programa Intimidade com Deus, pelo Facebook, pelo Instagram. Que Deus abençoe você grandemente, que Deus fale ao teu coração nessa segunda-feira para te fortalecer, para te dar ânimo e coragem para que você possa prosseguir vencendo em Cristo Jesus, amém? Então vamos lá, hoje nós estamos aí com o nosso tema de hoje é sobre a soberania de Deus. A gente vai falar sobre o poder de Deus e a gente vai conhecendo aos poucos quem é esse Deus poderoso que vai se revelando a cada um de nós através da sua palavra, né? Através dos seus ensinamentos, da palavra de Deus, a gente vai conhecendo quem é Deus e Deus vai se revelando através de suas palavras, através da sua palavra. Nós conhecemos as suas qualidades, nós conhecemos o seu caráter, né? A sua divindade através da sua palavra, e que Deus abra o seu entendimento para que hoje você possa aprender mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe cada um dos nossos amigos que já acompanham a nossa programação, que está ligadinho já no programa, galera do Instagram, galera do Facebook. Deus abençoe grandemente. Bom, acredito que hoje não vai ter programação, o nosso recadinho aí, hoje não vai ter a programação dos jovens, né? Eles já fizeram a última programação segunda-feira passada e estão entrando aí num períodozinho só com a programação geral mesmo da Alma-Ática, né? Que é da União de Mocidades dos Jovens aqui de Conceição do Araguaia, da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe cada jovem, né, que tem se colocado na presença de Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é soberania de Deus. A gente vai, nós não vamos prolongar muito a nossa programação, tá bom? Para você entender, aprender algo da parte do Senhor e ser edificado nessa segunda-feira para que a sua semana possa ser uma bênção, tá bom? Um abraço para quem já está acompanhando aí, quem já está ligado. Que Deus abençoe você. Não esqueça aí de compartilhar, tá? Compartilha a programação, abre uma sala de vídeo, compartilha com seus amigos a nossa programação, tá bom? Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus, vamos para o momento da palavra hoje no programa Intimidade com Deus. É o momento da palavra e o nosso tema é a soberania de Deus, e nós vamos falar, o texto que nós vamos utilizar encontra-se lá em Deuteronômio capítulo 10, né? E a gente vai ler o versículo 17 para falar sobre esse tema da soberania de Deus. Quem já está acompanhando aí pelo Facebook, o Rafael, a Sandra Sobrinho, tá legal? A transmissão tá ok? Dá uma resposta para nós aí, Rafael. Vê se está cortando, se o áudio está chegando legal, se o som está chegando legal aí até você, tá bom? Passa aí a informação para nós. Sandra Sobrinho, Rafael Mota, que está ligado aí pelo Facebook, nos passa aí como é que tá, né? A transmissão, tá bom? Não sei se a internet está muito legal aqui para chegar até vocês 100%, né? Vamos aguardar eles darem esse retorno para nós, né? Para nós saber como é que tá pelo Facebook. Vamos lá, aguardando aqui. Bom, vamos lá, vamos. Deixa eu aproveitar aqui o nosso tempinho enquanto eles dão a resposta aí pelo Facebook. Aproveitando que já lembrá-los que durante essa semana tem programação ainda, nós não paramos as programações, tá bom? Não estamos de recesso aí. Você que quer visitar as congregações da Assembleia de Deus estão de portas abertas. Amanhã, terça-feira, tem culto no Templo 7. Quarta-feira, na Congregação Nova Aliança, tem Escola Bíblica Dominical, tá bom? Tá sendo uma bênção. E aí você vai nos visitando, acompanhando a nossa programação para que Deus possa abençoar, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso tema. Nosso tema é a soberania de Deus, e o texto que nós vamos ler, utilizar como base, encontra-se em Deuteronômio, capítulo 10,
Nós vamos ler somente o versículo 17 e aí você, depois com o tempo, vai ler todo o versículo 17. Deixa eu só organizar aqui que a internet caiu pelo Facebook. Vamos lá, deixa eu só abrir novamente aqui. Só um momentinho, tá bom? E aí a gente já vai para o momento da palavra, lembrando que hoje o nosso tema é sobre a soberania de Deus. É esse tema que nós vamos falar hoje, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, para você conhecer um pouco mais desse Deus tão tremendo, né? Que fez, que faz e que continua derramando as suas misericórdias sobre as nossas vidas, operando o sobrenatural sobre as nossas vidas, tá bom? Que você possa se ligar à nossa programação, compartilhar a nossa programação. Você também que está acompanhando aí, nós temos programação, a nossa programação é compartilhada pelo Instagram, pelo Facebook e também no YouTube, tá? Se você quiser compartilhar outras mensagens, você só ir lá no YouTube, no Face ou no IGTV, que também é compartilhado lá, e você vai ver várias mensagens da palavra do Senhor para edificação da sua vida. Bom, deixa eu só terminar de organizar. Vamos ver se a internet não cai, né? Porque nós estamos com um probleminha da internet. Só um momentinho, a galera do Instagram que está acompanhando aí. Nós já vamos para o momento da palavra. Já vamos para o momento da palavra de Deus. Compartilhar a palavra do Senhor para as nossas vidas, para que a gente comece a segunda-feira aí com uma semana abençoada, né? Com os cuidados de Deus, debaixo da proteção do Senhor, das suas misericórdias. Bom, e a gente já vai meditar hoje no tema a soberania de Deus. Márcia, um abraço aí para Márcia Bretas, lá de BH, que acompanha a programação. Um beijo para minha mãe, que também já está ligada no programa aí pelo Instagram, e juntamente com a Rebeca. Com certeza a Rebeca está lá assistindo, né, minha sobrinha. A internet hoje não quer colaborar. Vamos lá, vamos para o nosso tema. Eu vou organizando aqui. Vamos lá para o nosso tema, tá bom? Eu vou compartilhar para a galera que está pelo Instagram, depois eu passo para o Facebook e aí todos assistem a palavra, assistem a mensagem, tá? Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 10, o versículo 17 diz o seguinte: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, tá bom? É esse Deus, é esse texto que nós vamos utilizar para falar sobre a soberania de Deus. Bom, esse tema, a soberania de Deus, ela é uma das expressões que representa o ensino bíblico, onde vai tratar, onde vai falar da absoluta, irresistível, infinita e incondicionável exercício da vontade de Deus sobre qualquer área da sua criação. Deus é aquele que ordena, é aquele que manda, aquele que desmanda, é aquele que tem um domínio sobre todos os eventos ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, inclusive no período no local da sua eternidade. Ele também é o Criador
e o mantenedor de tudo que existe, de tudo que você conhece, de tudo que você já ouviu falar. Deus está sobre o controle de tudo e não há nada que esteja excluso do controle ou da soberania de Deus, incluindo até mesmo os ímpios, incluindo até mesmo aqueles que estão distantes do Senhor. Embora Deus não aprove os seus atos de impiedade, Ele os permite, mas mesmo assim está sobre o governo, sobre a sua vontade, está sobre a vida deles, para que tudo possa ser manifestado segundo os seus objetivos e segundo a sua glória. A gente vai ver que a própria crucificação do Senhor Jesus, ele que era um crime hediondo naquela época, que era um crime terrível naquela época, ela estava comprometida dentro dos limites determinados pelos conselhos e pela sabedoria de Deus, como está explícito lá em Atos capítulo 2, versículo 23. Bom, o próprio Senhor Jesus, no ato da crucificação, ele vai virar para Pilatos, lá em João 19:11, e ele vai dizer: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. O que o Senhor Jesus está dizendo é que a crucificar o Filho de Deus era uma atitude que estava fora dos limites do poder humano, mas que aquela realização, aquela atitude seria possível porque Deus daria o poder para que isso pudesse acontecer. E o texto do qual nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, vai trazer justamente à tona esse poder, essa soberania de Deus, porque Deus está no controle de tudo, está no controle de todos, e quando Ele traz essa verdade, quando Deus através de Moisés traz essa verdade à nação de Israel, Ele alerta sobre a importância da obediência, a importância de obedecer Deus, porque Ele é detentor de todo o poder, Ele é detentor de todo o domínio sobre tudo, sobre todos, e para as nossas vidas Ele faz umas promessas de bênção sobre as nossas vidas, e para a gente experimentar essas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida é necessário justamente a obediência. Ao dizer que o Senhor, Ele é Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Ele justamente está distinguindo Deus, Ele está separando Deus de todos os outros deuses que existiam naquele tempo, e Moisés está mostrando: olha, esse é o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, no qual nós devemos, no qual será um dia, no qual e continuará sendo adorado por todas as nações. E Moisés, ele foi muito além, ele ainda revela que Deus é grande, que Deus é poderoso e é um Deus terrível, que Ele possui um poder imensurável, um poder indescritível sobre toda a natureza, sobre toda a sua criação, e as pessoas, para se aproximar desse Deus poderoso e grandioso, só seria possível por causa da sua misericórdia. Mas felizmente nós servimos a um Deus que é misericordioso para conosco, e nós vamos perceber a grandeza do amor de Deus para conosco quando Ele nos possibilita essa oportunidade, mesmo sendo pecadores, de mesmo sendo infiéis, mesmo sendo cometendo atos de injustiça. A sua misericórdia é tão grande, o seu amor é tão grande, que mesmo assim Ele ainda concede a oportunidade de nós nos aproximarmos dEle. Embora o que nós seríamos realmente merecedores fosse o seu severo julgamento por nossos pecados, Deus tem mostrado amor e misericórdia a todos aqueles que o buscam com sinceridade. Lá em Deuteronômio capítulo 12, lá em Deuteronômio capítulo 10, né, no qual nós fizemos a menção, e lá no versículo 16, Moisés vai dizer: secundai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Havia um ato, um ritual de aliança entre Deus e a nação de Israel, e esse ato de aliança era justamente cortar o prepúcio do órgão genital masculino, para que fosse a comprovação dessa aliança de Deus com a nação de Israel. Mas aqui Moisés está falando para essa nação: olha, nós não somos merecedores, olha para tudo aquilo que Deus fez por nós, olha para tudo aquilo que o Senhor fez pela nação de Israel.
A nação de Israel poderia contemplar a grandeza do poder de Deus sobre aquela nação, de atravessar o Mar Vermelho, de fazer tudo aquilo que Deus fez por amor àquela nação. A comprovação dessa aliança era cortar o prepúcio, mas Moisés está falando aqui, olha, Deus quer que nós não cortemos o nosso corpo para a comprovação dessa aliança. Deus quer que nós cortemos o prepúcio do nosso coração. Na verdade, o que Deus quer de cada um de nós é que Ele estava exigindo da nação de Israel e que Ele quer de cada um de nós não são os nossos atos de piedades reconhecendo seu poder, mas um coração contrito e quebrantado diante dele. Era isso que estava sendo pedido à nação de Israel, que cortasse o prepúcio do coração, que apresentasse o coração, um coração obediente diante de Deus, que colocasse um coração contrito, quebrantado, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo o amor de Deus e se colocando diante dele com temor e tremor, porque ele é o Deus grandioso, o Deus que tem poder para fazer tudo, para mover tudo, para transformar tudo. E o que era exigido da nação de Israel era somente esse coração, era somente temer a Deus. Lá no versículo 12 a gente vai olhar que Moisés vai dizer, agora pois, ó Israel, que o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que o temas teu Deus e andes em teus caminhos e ames, sirva-o de todo o teu coração, de toda a tua alma. O Senhor Deus poderoso, que parou a terra, que abriu o mar, que fez chover comida do céu, que fez água brotar da rocha, que cuidou da nação no deserto, que entregou uma terra que já havia prometida. O que Deus estava pedindo para que eles continuassem experimentando o poder e a soberania de Deus, demonstrado através do amor sobre aquela nação, era justamente fidelidade, era justamente temer, era justamente ser fiel àquilo que Ele diz, a sua palavra, para que todas essas bênçãos pudessem perdurar sobre eles. O que Deus quer de você, Deus é soberano sobre a nossa vida. Não importa se você o reconhece como Deus, se você o teme como Deus, Deus é soberano. Você aceitando ou não, você o confessando ou não, Deus é soberano. Deus continuará sendo soberano. Porque não pode a criação virar para o seu Criador e perguntar: por que você me fez assim? Ou por que fez isso? Porque Ele é poderoso, Ele que criou, Ele que faz. A palavra do Senhor vai dizer que é Ele que dá vida, é Ele que tira vida, é Ele que põe governo e Ele que destrona governos. Ele põe rei e destrona reis. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Aí talvez você fale assim: mas se Deus tem o controle de tudo, por que existe o mal na terra? Essa é uma pergunta que talvez todo mundo se faz. Se Deus é soberano e Ele tem poder de tudo, fazer tudo, por que existe fome na face da terra? Por que existe a peste? Por que existe a doença? Por que existe o mal na face da terra? A resposta está no versículo 12 do qual nós lemos. Se nós andássemos segundo a vontade de Deus, se nós o temêssemos, se nós guardássemos os seus mandamentos, nós desfrutaríamos os bens, desfrutaríamos aquilo de melhor que Deus tem reservado para cada um de nós. Mas sabe, Deus é tão soberano, tão poderoso. Ele sabe o poder, ele entende, compreende o poder que Ele tem, o domínio sobre tudo, que ele tem um amor tão grande por você, que Ele não criou, quando Ele fez o homem, quando Ele fez a mulher, Ele não construiu um robô. Ele nos construiu a semelhança de Deus, a sua própria semelhança. Ele nos ama de uma forma tão incondicional que Ele não queria que nós o servíssemos e o temêssemos por obrigação, como se fosse um robô lá que sim senhor, não senhor, que estivesse servindo como se fosse pelo comando, pelo poder. Ele nos ama de uma forma tão grandiosa que Ele nos dá o direito de livre arbítrio. Ele nos dá o direito de escolha. Mas isso não tiraria a soberania de Deus? Não. Ele é tão grandioso e tão poderoso que Ele sabe que se entregar nas tuas mãos, o poder de escolha não diminui quem Ele é.
não diminui o poder que Ele tem. Na verdade, isso é uma demonstração do amor que Ele tem por você. E isso não diminui a soberania de Deus. Porque se você se aproximar dele, Ele é Deus. Se você distanciar dele, Ele continua sendo Deus. Se você for obediente, Ele é Deus. Se você for desobediente, Ele continua sendo Deus. Se você fizer aquilo que Ele pede, Ele é Deus. Se você não fizer, Ele continua sendo Deus. Na verdade, o que vai acontecer é você perder essas bênçãos que existem dele para as suas vidas, para a sua vida. Mas Ele ainda continua sendo Deus. Ele ainda continua sendo poderoso. E sabe por que que existe o mal, a doença, a peste, a fome? Justamente porque as pessoas ainda não entenderam que esse Deus tão soberano, tão grandioso, tão poderoso, nos ama de uma forma tão incondicional que nos dá o direito de escolha. E isso não diminui quem Ele é. Na verdade, isso só demonstra o amor que Ele tem por mim e por você. Se os homens temessem e tremessem diante de Deus, fossem ouvintes e praticantes da sua palavra, muitas das coisas que nós contemplamos no dia de hoje não existiriam. Muitas das mazelas sociais, da fome, da peste, da doença, não existiriam. Mas Deus nos ama e nos dá o direito de escolha. Muitos escolhem o caminho errado, mas isso não diminui quem Deus é. Mas isso não diminui o poder de Deus, porque Ele ainda continua sendo Deus. Inclusive sobre a vida daqueles que não temem e não obedecem, Ele ainda continua sendo Deus. Ele ainda continua sendo soberano. Mas Ele não quer que você o sirva por medo, por temor ou por obrigação. Ele quer que você o sirva por amor, por reconhecimento desse Deus grandioso, por reconhecer que Ele é soberano, para que nós pudéssemos o amar de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Que você possa entender que sobre a sua vida, você crendo ou não, existe um Deus que move o mundo. A lei da física de ação e reação diz que para uma ação há uma reação. Para um corpo se mover, precisa-se de uma força ser exercida sobre esse corpo. Aí você olha para o universo, contempla o universo, contempla tudo que existe no universo, as galáxias, os planetas, os sistemas, observa tudo. Esse universo está em constante movimento, em constante transformação. Mas para ele estar nesse constante movimento e nessa constante transformação, precisa de um poder maior do que o universo ser exercido sobre ele. E esse poder chama-se Deus. Esse poder chama-se o nosso Senhor, Jeová, Deus poderoso, Deus grandioso. É Ele que move o universo. A glória e o poder dele move tudo, move todos, nada está fora do controle dele. Você já viu o tamanho do universo? Agora imagina o tamanho do teu Deus para movimentar tudo. Deus é soberano e sempre continuará sendo soberano. Nada tira o poder de Deus. É interessante porque Lúcifer, quando se rebelou no céu, ele disse que ia colocar o trono dele ao lado do trono de Deus. Sabe por quê? Porque inclusive Satanás, inclusive Lúcifer, sabe que Deus é soberano e que nunca ele conseguiria colocar o seu trono acima do trono de Deus.
O que ele queria era ser pelo menos igual a Deus. Que você possa entender o poder de Deus, a grandiosidade do teu Deus e saber que Ele te ama, que Ele move os céus, a terra e o inferno por amor a você. Amém? Antes de finalizar, eu gostaria de orar com você. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e te engrandecemos nessa tarde. Que todo esse programa, que toda essa programação possa ser para a glória do teu nome. Que as pessoas possam reconhecer que acima da pandemia existe um Deus poderoso. Que acima dos poderosos desse mundo existe um Deus poderoso. Porque nenhum governo é constituído se não ser pela vontade de Deus. Senhor, derrama a tua graça e continua derramando o teu amor sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e as nossas empresas. Que a tua vontade possa estar, Senhor Deus, sendo derramada sobre as nossas vidas, porque reconhecemos o teu poder e reconhecemos que o Senhor tem planos muito mais perfeitos do que os nossos. Senhor, abençoa essa família, abençoa essa vida, que todos possam se prostrar por amor, por reconhecimento do teu amor diante do Senhor e confessar que só o Senhor é Deus. Que o Senhor possa continuar cuidando das nossas vidas, das nossas famílias. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa entenda. É incrível porque tem pessoas que temem os poderosos, né, desse mundo, que temem os presidentes, os governos que são constituídos, mas tudo foi constituído por Deus, gente. Nenhum trono, nenhum governo está fora do controle de Deus. É Deus que põe, é Deus que tira. Tem gente que fica temendo a doença. Deus também tem um controle sobre a saúde e sobre a doença, sobre a vida e sobre a morte. É Ele que tem controle. Se você for temer alguém, tema a Deus por amor, por aquilo que Ele fez por mim, por você, de entregar o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida. Reconheça o poder desse Deus, a grandiosidade desse Deus e se coloque debaixo dos cuidados desse Deus, porque Ele te ama. Porque Ele te ama de uma forma incondicional, de uma forma grandiosa. E o que Ele espera para derramar as bênçãos sobre a sua vida é que você o reconheça, o tema e ande nos seus caminhos, na sua palavra e nos seus ensinamentos. Aí você vai desfrutar aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Aí você vai reconhecer que só existe um Deus, o Deus soberano. Amém? Que Deus abençoe você. Aqui pelo Instagram, a gente vai estar compartilhando pelo Facebook também, tá bom? Não deu certo aqui por causa da internet. Mas que Deus abençoe você que está acompanhando pelo Instagram. Um beijo para a mãe, um beijo para a Rebeca, um beijo para Márcia Bretas, Galvão, Prominas, IAD. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, compartilhem essa mensagem e a gente volta amanhã novamente aqui com mais palavra, com mais momento da palavra no programa Intimidade com Deus. Fiquem com Deus, tenham uma tarde abençoada com a presença do Senhor na sua vida, com esse Deus poderoso que move o universo com a mão dele estendida sobre a sua vida. Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor.